E para quem está de férias, gente, dica boa, né? É de que na cidade de Vila Velha vai haver distribuição de pulseirinhas de identificação para as crianças nas praias. O meu convidado é o Luiz Bastos, ele é gerente de salvamento aquático da Prefeitura, está conosco aqui ao vivo. Ei, Luiz, bom dia. Ei, Fernanda, bom dia, tudo bem? Bem, obrigada aí pela sua gentileza. Ô, Luiz, já tem muita movimentação nas suas praias aí em Vila Velha, né? Bastante. Verão começou agitado. Começou agitado. E o agitado envolve também a proteção à criança. Sim. Esse ano, sim, reforçando, né? Já começamos com um reforço bem legal, sim, para as crianças, para os pais. Então, assim, todos os postos hoje, assim, de guarda-vida, a gente vai estar distribuindo as pulseiras de identificação, onde o pai pode gratuitamente chegar no posto e solicitar ao guarda-vida a identificação dos seus filhos. Uhum. Como que vem funcionando isso? Vocês já estão, inclusive, com estrutura nova, não é mesmo? De salva-vidas? Sim. Esse ano já tem um reforço, né? Com os postos elevados. A gente está na construção que entregando agora começou do dia 16 de dezembro, que vai até dia 28 de fevereiro. A gente está entregando aí vão entrar com 28 postos de guarda-vidas. Desses 28, 25 são elevados. São, assim, uma coisa nova aqui para Vila Velha, para o teu estado, né? Uhum. E desses 25, toda a orla de Vila Velha vão ter. Estão distanciados aí de 500 e 500 metros um para o outro. Os outros 3 postos para completar os 28 são locais que não têm condições de ser construídos. Então a gente vai estar colocando com o reforço do verão agora as tendas, 3 tendas. Uhum. E a distribuição das pulseirinhas acontece em cada um desses postos ou tendas? Sim. Todos os postos nossos estão com disponibilidade das pulseirinhas. Uhum. Então, assim, o pai não tem aquela desculpa, não andei muito, não encontrei. Não. A cada 500 metros aí, ele vai ter um posto com as pulseirinhas disponíveis lá para os filhos. Entendi. E aí a pulseirinha vem com o nome da criança? Sim, essa pulseirinha é possível colocar o nome da criança, até colocar o nome do pai também. Tem um telefone de contato e tem o número do posto que aquela criança está mais próximo, onde os pais resolveram ficar. Uhum. Aí já fica tudo identificado. Isso. E além dessa pulseirinha, que orientações você dá para o pai que está indo para o verão de Vila Velha? Então, isso é muito importante. Até ressaltar que se pegar muito a pulseirinha, assim, é um fator a mais de segurança. Mas, tipo, o pai, assim, porque identificou meu filho e vou dar outras prioridades. Não. A gente indica e reforça até isso aí. É muito boa pergunta. Porque assim que chegou, vai na praia, vai levar a criança, prioriza a criança. Entendeu? Não, porque vai, desvia, começa a beber. Meu filho está identificado, então eu posso ficar à vontade que se perder eu acho. Não é assim. A dificuldade mesmo com a pulseirinha é muito grande. Então, assim, procurar um local, né, com a água mais tranquila, priorizar um local que esteja guarnecido por guarda-vida, chegar a se informar com o guarda-vida o risco que aquele local ali oferece e ficar com mais segurança. Se for entrar na água com a criança, sempre manter ela ali a distância de um braço, porque caso ela venha a pegar uma onda, ser arrastada ou cair no buraco, ele consiga reagir e puxar ela antes de acontecer o ocorrido. É isso aí, você tem que estar a um palmo, né, de mão de distância desses pequenos? Sim, quanto mais coladinho com eles possível é melhor, né, porque sabe, hoje para a gente perder uma criança no movimento que está na praia é um piscar de olhos. Então a gente aconselha os pais, assim, priorizar realmente a criança. Vai para a criança para levar para a praia, então esquece os outros afazeres. Se dedicar realmente à criança, porque para perder é um segundo. O Luiz, e tem a estrutura da Praia da Costa também, né? Ela é uma estrutura logo depois da primeira entrada, assim, da espuminha, podemos dizer assim, né, onde as crianças brincam. Ela pode ser aparentemente inofensiva, só que ela tem uma queda, não é isso? Sim. Conta um pouquinho mais aí para quem está nos ouvindo. É uma queda em que você acha que você está só no raso e afunda. Não, é porque o que acontece muito nas praias, principalmente de Itapuã para lá, é muito corrente de retorno. Uhum. Então é onde tem muito quebra de ondas e, então, assim, quando tem a quebra da onda que forma aquele remanso, aquela espuminha tranquilinha, é justamente onde a água está retornando para o mar, né, formando uma corrente de retorno ali e arrasta as pessoas que estiverem dentro. Então, assim, ficar muito esperto,
formou aquela remanso, é um local que está tendo ondas, mas formou aquela calmaria, não se iluda, que aquilo ali é tranquilinho e vai ficar, porque se ela perder o contato, o chão, ela vai ser arrastada. Por isso até a gente indica muito as pessoas, o máximo que entra na água é água na linha da cintura ali, passou disso já é risco. E existem pontos que são mais calmos, né? Vamos falar aqui um pouquinho da Praia da Sereia, do Clube Libanês. Então, por isso que, e uma coisa que ficar muito atento, a gente está trabalhando também para o reforço desse verão, muito com sinalizações de risco e as bandeiras. A pessoa reparar que cada placa, cada ponto posto nosso, elevado, ele vai estar com uma bandeira. Uma verde, uma vermelha ou um amarelo. Aquilo ali não é enfeite para posto. Aquilo ali indica a situação que está a maré. Se aquele local é arriscado, se aquele local tem risco, mas é um risco mais baixo, e se é um local adequado para banho. Então, assim, a verde, ele pega essa parte aqui do Libanês, até o trampolim, são locais ideais para criança. Porque não tem onda quando tem, é pouquinho, é um local mais raso, e a maioria das vezes, sim, tem para estar de verde. Agora, de Itapuã para lá, se a pessoa reparar no posto, ele vai estar olhando uma bandeira vermelha ou amarela. A vermelha é quando tem um alto risco de afogamento. Então, assim, viu com a bandeira vermelha, já chega para o guarda-vida, se informa qual a situação, um local mais seguro e fica mais próximo ao posto do guarda-vida. A amarela, ela corre risco também, ela está em risco. O local tem um risco de afogamento. Não é tão grande, mas tem um risco. Por ter muita quebra de onda, formar muita corrente de retorno. Então, assim, as pessoas podem ficar muito atentas às bandeiras, às cores das bandeiras, e estar se informando com o guarda-vida em relação a isso. Entendido. Eu tenho aqui já algumas participações de ouvintes, vou pedir a Patrícia aqui para conversar conosco. Bom dia. O Toninho está aqui questionando o seguinte, ele fala que um equipamento que ele acha que seria essencial para o salva-vidas é o jet ski, porque dá mais agilidade para chegar numa vítima, já levaria boia, um colete inflável, alguma coisa para poder salvar. Ele pergunta se isso realmente existe para os salva-vidas, se todas as cidades aqui do Espírito Santo disponibilizam esse material. Eu aproveito a pergunta dele e pergunto se seria seguro socorrer alguém com o salva-vidas. Sim, salva-vidas ou com jet ski? Com jet ski. Com jet ski. Não, é seguro e realmente, como ele tem razão, a pergunta dele é muito mais rápido. Em Vila Velha a gente tem um jet ski, atendendo todo o verão, desde o ano passado, já tem uns 2, 3 anos que a gente está com jet ski, e um bote inflável. Então a gente tem embarcação dando todo o apoio guarda-vida. Eles trabalham com rádio. Quando há necessidade de apoio das embarcações, o guarda-vida solicita ao posto e a gente desloca a embarcação. Entendi. Vitória, como você perguntou, outro estado também, Vitória também trabalha da mesma forma. Eles também têm jet ski e embarcação. Aproveitando da presença aí do jet ski, Luiz, né? E é claro que eu acho que isso não faz parte da rotina de vocês, sim da Capitania dos Portos, a fiscalização desses equipamentos aquáticos, né? Quando eles estão circulando muito próximos ali do nado da gente. Sim, é uma coisa, eles sabem que é proibido, isso aí eles já sabem, mas a indicação para o guarda-vida, nossa, a gente não pode estar se envolvendo e proibindo esse tipo de proibição que não cabe a gente essa decisão, mas os guarda-vidas são orientados a identificar a embarcação, ela tem um número de registro, copia aquele número de registro, tira foto, registra aquela cena, faz o contato com a capitania e envia essas informações. E de imediato eles enviam a embarcação para notificar ou recolher essa embarcação que está infringindo a lei. Entendido. Temos mais perguntas? Temos mais pergunta, Luiz. O Ricardo Brandão, na verdade, ele está fazendo aí uma observação dele. Ele, numa ocasião, estava em Arraial do Cabo. Aí começou um monte de gente bater palma. E ele ficou meio perdido sem saber o que era. Quando ele entendeu, tratava-se de uma criança perdida na praia. As pessoas começaram a bater palma para chamar a atenção dos pais dessa criança para alertar e buscar a criança. Ele disse que ele achou essa atitude muito legal. E você falando sobre as pulseirinhas, ele pergunta se em algum outro lugar aqui existe essa operação das palmas ou se todos têm a pulseirinha de identificação. Eu acho que é meio que consenso, né, Luiz? Bater palma. Sim. Não, mas o guarda-vida hoje, a gente trabalha com esse protocolo. Isso é um protocolo de guarda-vida, salvamento. Assim que ele ou entrega uma criança perdida que não encontrou os pais, ou ele
ele mesmo acha, então ele já com apito, ele sai apitando próximo ao posto dele, onde aquela criança estava, e o próprio pessoal, ele solicita, ou o próprio pessoal já está acostumado e vai batendo palma. Ele apita e as pessoas batem palma. Vai chamar a atenção, né, dos pais. E acontece muito aqui, tá? E principalmente esse final de semana, no sábado e no domingo, tivemos ocorrência que aconteceu isso aí. Inclusive, nós tivemos um simulado, né, do Guarda-Vidas no sábado, já demonstrando isso aí. O simulado, mas isso acontece, de fato eu já vi na praia, né? E não é caso raro, acontece bastante. E aí é um sinal que todo mundo reconhece. Fale. O Robson está até aqui dizendo que em Guarapari o pessoal também bate palma para chamar a atenção. Sim, é um protocolo, né? Onde tem guarda-vida, se ele tiver com a criança, ele vai sair apitando e a população já sabe e fica batendo palma. Às vezes, quando não tem as palmas, até o próprio guarda-vida solicita, que chama mais atenção. Um monte de gente batendo palma na praia, alguém vai achar estranho, né? Assim, chama a atenção de qualquer um, até quem está no calçadão, porque às vezes os pais nem estão procurando tanto mais na areia, já procurou na areia e não achou, aí vai pro calçadão, desesperado, se a criança foi pro asfalto. Então as palmas já chamam a atenção de quem está longe para identificar melhor o local que a criança está. Vocês têm muitas ocorrências de afogamento e quais são as regiões mais perigosas? De afogamento com criança ou geral? Criança, adulto, né? De um modo geral. Não, geral tem bastante. Afogamento em si não, são poucos, né? Mas é resgate, porque tem diferença. Afogamento para resgate. Afogamento é quando ela já ingeriu ou aspirou algum líquido. Chegou até algum grau de afogamento, aí sim, aí se enquadra como afogamento. Resgate tem bastante, porque a gente a abordagem que os guarda-vida fazem muito a travessia aqui para da costa mesmo, né? Os nadadores, né, gostam de atravessar muito para a ilha, mas esquece que tem a volta, esquece que o mar não repara que o mar está puxando, então só pensa na ida. Aí na volta não consegue. Aí cansado, a gente solicita a ajuda do guarda-vida para retornar. Aí realmente aí são os resgates, né? Nadadores cansados. Mas tem bastante. O Luiz, e até aproveitando para explicar como é que é esse resgate, a gente teve um episódio aí nesse feriado, final de semana, né, de um pai, e isso foi numa lagoa. O pai foi tentar salvar os filhos, conseguiu salvar um, mas o outro não conseguiu e ambos morreram. Como que é esse resgate? Então, esse resgate, principalmente em lagoas, né? O pessoal confunde muito, porque é uma água tranquila e tudo, mas na lagoa a gente não sabe fundo. Às vezes ela começa rasa, mas um passo à frente ela já saiu de 1 metro para 10 metros, para 6 metros. Então, assim, lagoa é um local muito perigoso. E você fazer o resgate, se você não souber nadar, não souber uma mínima técnica de como resgatar, infelizmente, você vai junto. Então, assim, se tiver uma pessoa se afogando, mesmo que você saiba nadar, mas não tiver a técnica, não saber como fazer, a gente não indica tentar salvar, porque o risco de você ir junto é muito grande. Então, a maior pedir alguém, né, pedir ajuda, reforçar socorro, se tiver alguma coisa próxima que flutue, isopor, tampa ou garrafa PET, qualquer coisa que flutue para jogar para a pessoa conseguir ficar mais tempo. Mas se arriscar, se você não tiver a técnica de fazer uma abordagem, de fazer um resgate, de fazer um transporte dela, não aconselho a tentar, nem no desespero, porque o risco de ir junto é muito grande. Isso aí. Ô Luiz, te agradeço, viu, pela participação aqui conosco, pelas orientações. Não, estou à disposição. Obrigada. Gente, Bom dia. Bom dia.